Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Agora nós vamos continuar, claro, com os nossos vídeos sobre leituras de livros tanto da área teológica como da área devocional, porém com uma pegada cristã, né? Livros protestantes, livros evangélicos e livros que venham nos ajudar a dia a dia desenvolvermos a nossa vida espiritual. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre, neste livro aqui, ó, A Teologia Sistemática de Rodman William, tá bom? Pela editora Vida. Vamos lá. Nós temos aqui o título que diz assim, O Espírito Santo. Nós vamos ler uma pequena introdução e depois nós vamos desenvolver em 3 partes esse vídeo. Serão 3 vídeos que estarão sendo desenvolvidos sobre a pessoa do Espírito Santo. O primeiro é o nome, claro, com os seus tópicos. O segundo são os seus títulos e símbolos. E o terceiro vídeo vai tratar sobre a natureza do Espírito Santo. Sem muita delonga, nós vamos agora para a introdução deste vídeo e dos demais vídeos, que diz assim: vamos agora iniciar um estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Essa área da teologia é frequentemente a menos compreendida. Muitas pessoas professam algum conhecimento de ou sobre Deus Pai e Jesus Cristo, mas expressam muita incerteza com relação ao Espírito Santo. Tais pessoas podem muito bem ter ouvido falar da terminologia referente ao Espírito Santo, mas elas, em grande medida, ignoram que ele realmente exista, que desempenha determinado papel e que possa até mesmo ser experimentado. Pronto, a introdução que vai trabalhar sobre a pessoa do Espírito Santo. O primeiro ponto é o nome. E aí nós temos alguns tópicos. O primeiro tópico diz assim, o Espírito Santo. Considerando que estamos discutindo o Espírito Santo, parece lógico começar com a reflexão sobre seu primeiro nome. Vamos analisar cada palavra, mas em outra ordem. E o primeiro subtópico diz assim, Espírito. A palavra Espírito carrega a nota de intangibilidade, incorporalidade, portanto, imaterialidade. O Espírito em uma pessoa é diferente do corpo e, assim, não possui existência substancial. Espírito não é substância, mesmo a substância em sua forma mais rarefeita ou vaga. Contudo, ele representa a realidade essencial da existência humana, operando por meio da alma e do corpo. O Espírito não pode, como um objeto, ser localizado, percebido, pesado, dissecado. É imaterial. Nas Escrituras, Espírito é às vezes oposto à carne. Os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Isaías 31:13. Ou contraposto a carne e osso. Um espírito não tem carne nem osso. Lá em Lucas capítulo 24:39. A palavra espírito também significa liberdade de movimento. Uma vez que o espírito não conhece nenhuma limitação corpórea, não segue um padrão predeterminado, onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Com relação àqueles que nascem do Espírito, Jesus diz, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Existe espontaneidade e liberdade no Espírito. O Espírito do homem é circunscrito pelas limitações de um tabernáculo de carne, mas com Deus, que não possui nenhum tipo de restrição, sua liberdade de espírito é ilimitado. Ele, de nenhuma maneira, é compelido a lugares ou coisa. Deus faz o que lhe agrada, é totalmente livre. Como espírito, ele pode se limitar voluntariamente durante um tempo, como na encarnação. A palavra tornou-se carne. João 1,14. Mas uma ação voluntária não é uma limitação definitiva. O Filho é livre e oferece a todos os outros a liberdade que ele conhece. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. João capítulo 8, versículo 36. Por fim, Espírito apresenta energia, impulso e movimento dinâmico.
Espírito, como vimos, é realidade imaterial e liberdade de movimento, mas também significa força vital. No início da criação, uma força se moveu sobre as primeiras águas. Aquela força era o Espírito de Deus. Gênesis 1:2. O Espírito tem energia, poder, força, impulso. Assim, o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e tornou seu útero capaz de dar à luz o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus expulsa demônios. Marcos 12, 28. E, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como a força de um furacão. Veio do céu um som como de um vento muito forte. Atos 2:2. O Espírito traz poder, dinamis. Aqueles sobre os quais o Espírito vem, também essa dinamite. Recebereis poder, que significa dínamos, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. O Espírito transmite a energia de Deus. Muito bem, esse primeiro ponto, ou subtópico do primeiro ponto, que é o Espírito Santo, o nome, e o primeiro tópico é o Espírito Santo, ele vai desenvolver palavra por palavra. Ele que acabamos de ler falou sobre o Espírito. É imaterial, ele diz que não tem corpo e é intangível. Agora ele vai trabalhar o segundo subtópico, que é o Santo. Então, o Espírito Santo. A palavra santo no nome enfatiza a sacralidade. Santo é aquele que é separado das coisas comuns e usuais, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Oséias 11:9. É uma expressão da diferença do santo em relação a todas as coisas humanas. Onde o santo estiver presente, reverência é resposta apropriada. Assim, Deus, no arbusto em chamas, disse a Moisés: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo capítulo 3, versículo 5. O santo é o santificado, é o sagrado. Santidade também conota pureza e justiça absoluta. Santidade é o calor intenso da justiça perfeita. Um fogo queimando contra qualquer rastro de mal ou corrupção. Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Se essa é a palavra do profeta sobre Deus, consequentemente, é a verdade sobre o seu Espírito Santo. Na igreja primitiva, o Espírito Santo era dinamicamente experimentado. Ananias e Safira, depois de mentir sobre a venda da propriedade, caíram mortos, pois eles haviam mentido para o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 10. O Espírito Santo é completamente puro em si mesmo e justo em todas as suas ações. A santidade, além disso, expressa o supremo sinal da majestade e glória. Deus é o majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Com relação à santidade e glória, o profeta Isaías ouviu as vozes dos serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Mais tarde o profeta falou da habitação santa e gloriosa de Deus. Isaías 63, versículo 15. Pedro escreveu acerca de sua experiência no Monte Santo, o Monte da Transfiguração, com Jesus, onde ele e os discípulos foram testemunhas oculares da sua majestade, quando da sua suprema glória lhe a Jesus foi dirigida a voz de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 e 18. Santidade, majestade e glória fazem parte do mesmo conjunto. Isso seguramente é verdade no nome do Espírito Santo, porque ele é o Espírito da glória. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. E agora nós vamos chegar ao terceiro subtópico do primeiro ponto, que tem como título o nome, e o primeiro tópico, que é o Espírito Santo. Nós já trabalhamos a palavra Espírito, e agora nós vamos, e trabalhamos no segundo subtópico a palavra Santo, e agora nós vamos trabalhar o prefixo, o artigo o Espírito Santo. Finalmente, o artigo exprime de modo bastante simples a singularidade e a unicidade. Existem muitos espíritos, anjos, demônios, até mesmo humanos, o espírito do homem, mas há somente um único espírito,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Outros espíritos são chamados santos, como os anjos santos, Marcos 8:38, que são espíritos ministradores, Hebreus capítulo 1, versículo 14, mas nenhum tipo de Espírito Santo é o Espírito Santo. Os cristãos são espíritos santificados, que algum dia seriam espíritos aperfeiçoados em santidade. Portanto, espíritos santos, mas nunca seremos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de toda liberdade e energia e quintessência de toda justiça e pureza. Não pode haver outro. Muito bem. Muito bem, vamos continuar a leitura ainda sobre o primeiro ponto, que é o nome. Desse primeiro ponto, eu quero só fazer uma recapitulação sobre o que nós já conseguimos trabalhar. Nós temos o primeiro ponto sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele vai dissecar, que é a letra A, o Espírito Santo. Nós já lemos o Espírito, depois nós fizemos uma leitura sobre o Santo, e depois o prefixo, o artigo, o. E aí, completando essa primeira parte, o Espírito Santo. Agora nós vamos para o segundo tópico, que é as variações. Até aqui, continuando a leitura, consideramos o nome e o Espírito Santo. Agora, é importante observar diversas variações do nome nas Escrituras. E aí nós vamos trabalhar o primeiro subtópico, tá bom? Desse segundo tópico do primeiro ponto, que é o nome. Pronto. No Novo Testamento, a nomenclatura Espírito Santo é com frequência alternada com outras expressões no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto durante 40 dias. Lucas 4, 1 e 2. Aqui, em muitas outras partes, o Espírito Santo e o Espírito são usados de modo alternado e sinônimos. Não raro, a expressão o Espírito de Deus é usado junto com o Espírito Santo. Jesus disse que ele expulsou demônios pelo Espírito de Deus e depois disso advertiu sobre falar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 28 e 32. Em algumas ocasiões, em vez de o Espírito Santo, encontram-se várias outras expressões usadas alternadamente. No versículo em Romanos, Paulo fala do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Quando comissionou os 12, Jesus lhe falou do Espírito do Pai deles, Mateus 10, 20, em declarações semelhantes, em Marcos 13 e versículo 11 e Lucas 12, 12. A expressão usada é o Espírito Santo, mas a expressão mais comum para o Espírito Santo é, sem dúvida, simplesmente o Espírito. É evidente que o Espírito Santo, embora uma entidade distinguível, é inseparável do Cristo e do Pai. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho, mas também o Espírito Santo é o Espírito de Deus, portanto, idêntico à realidade do próprio Deus. Vamos agora para o outro ponto, que é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, é importante observar que a expressão o Espírito Santo não é encontrada, mas próximo que se chega é teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo. No Salmo 51, Davi diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 11. Isaías, o profeta, ao falar sobre a história de Israel, na jornada do deserto, declara: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo. Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Isaías 63, versículo 10 e 11. A expressão característica do Novo Testamento, o Espírito Santo parecia iminente, mas ainda não era usado. Em geral, o Antigo Testamento fala, como o Novo Testamento mais tarde, de o Espírito e o Espírito de Deus. Gênesis 1, versículo 2. Descreve o Espírito de Deus movendo sobre a face das águas. Essa expressão é encontrada em vários outros lugares.
Em Números 11, 26, lê-se: o Espírito também veio sobre eles, 2 homens que profetizavam. A forma mais curta também ocorre, muitas vezes, em outras passagens. Frequentemente, utiliza-se um pronome possessivo em declaração do tipo meu espírito não contenderá com ele, o homem, para sempre. Gênesis 3:3. Quando envias o teu espírito, são criados. Salmos 104, versículo 30. Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito, Jó, capítulo 34, versículo 14. Todas essas expressões, o espírito de Deus, meu espírito, teu espírito e o seu espírito, falam de uma relação muito estreita entre o Espírito de Deus. Também é o caso em o teu e o seu Espírito Santo, visto no parágrafo anterior. Todavia, a expressão mais comum no Antigo Testamento é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre ele, Juízes 3:10, de modo significativo. Essa expressão recorrente do Antigo Testamento aparece apenas algumas vezes no Novo Testamento. Um exemplo está em Lucas, capítulo 4, versículo 18, em que Jesus cita 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim. Outros exemplos mostram que o Espírito do Senhor passou a ser identificado com o Espírito ascendido. Paulo escreve: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Em resumo, o Espírito Santo, uma expressão do Novo Testamento, é conhecida por muitos outros nomes no Antigo e no Novo Testamento, independentemente do uso. O Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo ou simplesmente o Espírito, trata-se da mesma realidade. Então, concluímos aqui o primeiro vídeo, querido, que tratou sobre a nomenclatura e suas variações, tá bom? No próximo vídeo nós vamos trabalhar títulos e símbolos do Espírito Santo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.